O Evangelho perdido dos essênios, a palavra que a religião apagou da história. Quando certas verdades desaparecem da história, não é por acaso. Alguma força maior parece proteger revelações que só despertam quando alguém está realmente pronto para recebê-las. Por que mistérios tão profundos ficam escondidos enquanto tantos buscam respostas? Hoje você vai entender o motivo desse silêncio e descobrir a mensagem que pode iluminar exatamente o que você está enfrentando agora. Talvez a fase que você vive não seja um erro, mas o sinal de que algo maior está prestes a emergir no seu caminho espiritual. Digo isso porque também percorri jornadas de incerteza e estudo intenso. Tenho mergulhado em textos antigos, ouvido histórias de pessoas que tiveram sua fé transformada e aprendido que certas revelações só se revelam aos que persistem na busca pela verdade. Por isso, siga comigo até o fim, porque o que será revelado aqui pode mudar para sempre a maneira como você entende Deus, a fé e os segredos que foram escondidos ao longo dos séculos. A palavra perdida, mas ainda não revelada. Antes de revelar a palavra que os essênios protegiam com tanto cuidado, é necessário compreender a atmosfera em que ela nasceu, porque essa profundidade é o que permite que você a receba não apenas como uma informação, mas como um sopro de sentido para o que você está vivendo agora. Os essênios não eram um grupo comum dentro da história espiritual. Eles acreditavam que algumas verdades só podiam ser compreendidas quando o coração humano alcançava maturidade suficiente para acolher aquilo que realmente transforma. Por isso, essa palavra nunca foi apenas um termo isolado, mas um portal para uma experiência muito mais ampla da presença de Deus. Ela tocava dimensões da alma que não cabiam dentro das estruturas rígidas da religião formal. Esse grupo vivia afastado das cidades, retirado do barulho que distrai e cega. Eles buscavam ouvir o que muitos não percebiam, porque compreendiam que o sagrado não se revela no tumulto, mas no silêncio. A palavra que guardavam era o centro da sua vida interior, como se todo o caminho espiritual se organizasse ao redor dela. E justamente por carregar essa força, ela se tornou algo precioso demais para ser misturado às disputas políticas e religiosas da época. Por isso, essa palavra permaneceu preservada entre aqueles que entendiam que certas revelações não são para quem apenas observa, mas para quem se entrega. O mais impressionante é que essa palavra não desapareceu. Mesmo com tentativas de apagá-la, mesmo com disputas que queriam silenciar tudo o que era profundo e libertador, ela continuou ecoando discretamente através dos séculos. Ela sobreviveu porque verdades vivas não podem ser destruídas. Elas apenas se recolhem até que alguém esteja pronto para encontrá-las novamente. E é possível que você, sem perceber, tenha sido conduzido exatamente até este momento para ouvir aquilo que pode iluminar perguntas que acompanham sua vida há muito tempo. Essa palavra apontava um tipo de relação com Deus muito mais íntima do que aquela oferecida pelos sistemas religiosos. Os essênios acreditavam que a verdadeira conexão divina não dependia de intermediários, cargos sagrados ou rituais complexos. Eles ensinavam que Deus se revela diretamente a quem busca com sinceridade. Isso gerava desconforto entre os grupos que detinham poder, porque devolvia ao povo a dignidade espiritual que a religião institucional tentava controlar. Por isso, a palavra foi lentamente ocultada, deixando apenas fragmentos espalhados em manuscritos esquecidos e tradições quase apagadas. E talvez seja exatamente isso que toque o seu coração agora. Quantas vezes você já sentiu que havia algo maior te chamando, algo que não cabia na fé superficial ou nas respostas prontas que te ofereceram?
Quantas vezes percebeu que Deus falava com você de forma diferente, mais direta, mais profunda, como se te convidasse a algo que você não sabia nomear? Essa palavra que os essênios guardaram se conecta diretamente com esse sentimento. Ela descreve a essência dessa experiência interior que muitos tentam viver, mas poucos compreendem plenamente. Antes de revelá-la, você precisa entender que ela transforma, porque aponta para o que é essencial. A palavra perdida não se apoia em teorias complicadas. Ela não exige que você decore textos, nem que compreenda conceitos difíceis. Ela se dirige ao ponto mais íntimo do ser humano, aquele lugar onde a vida verdadeira começa. Os essênios sabiam que quando uma pessoa entende essa palavra, todo o resto se reorganiza. As dores ganham novos significados. Os medos encontram lugar para descansar. O coração aprende a escutar aquilo que sempre esteve falando, mas que você nunca tinha percebido. Por isso, antes de avançar, permita-se respirar por um instante e reconhecer que algo dentro de você está se movendo. A palavra perdida não é apenas uma revelação histórica. Ela é um convite para despertar algo que talvez tenha adormecido em você por anos. E só quando você compreender como esses homens viviam, por que se afastaram do mundo e o que buscavam no silêncio do deserto, você será capaz de reconhecer com clareza o poder que essa palavra carregava. O próximo passo é entender quem eram esses homens, como pensavam, como viviam e por que suas crenças se tornaram tão ameaçadoras para os poderes da época. Só assim você estará preparado para receber a palavra que eles tentaram esconder, mas que sempre encontrou um caminho para chegar até aqueles que realmente desejam a verdade. A ordem secreta dos essênios. Quem realmente eram? Para compreender o peso da palavra que eles guardaram, é preciso entrar no mundo silencioso e disciplinado dos essênios, porque nada do que eles fizeram foi por acaso. Esses homens e mulheres viviam de um modo que contrariava completamente o ritmo da sociedade da época. Enquanto muitos se deixavam levar por disputas políticas, ambições religiosas e um cotidiano marcado por tensões, os essênios escolheram o caminho da separação. Eles se afastaram não por desprezo ao mundo, mas porque entenderam que para ouvir o que Deus sussurra, é preciso desligar o ruído que confunde a alma. Esse afastamento os transformou em guardiões de verdades que não cabiam dentro das estruturas comuns da fé organizada. Viviam em comunidades pequenas, simples e extremamente dedicadas. Acreditavam que o corpo, a mente e o espírito formavam uma única realidade e que nenhum deles podia ser deixado de lado. Viam a vida como um campo de treino para perceber o divino em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. A rotina deles não se baseava em grandes revelações externas, mas no aperfeiçoamento interior, que aos poucos molda o coração até que ele se torne capaz de sentir o que muitos nem conseguem perceber. Eles buscavam a pureza não como aparência, mas como ferramenta para ampliar a capacidade de escutar o que realmente transforma. Os essênios tinham uma visão muito diferente sobre Deus. Para eles, o Criador não estava preso a templos, cerimônias ou intermediários que monopolizavam a fé. Deus era presença viva, acessível, atuante, sempre disponível para quem estivesse disposto a alinhar a própria vida com a verdade. Essa visão libertava o ser humano da dependência de sistemas religiosos rígidos. E justamente essa liberdade espiritual causava desconforto para quem controlava o discurso religioso da época. Os essênios não viam a fé como algo externo, mas como um estado de consciência cultivado diariamente. Essa forma de enxergar o sagrado era profunda demais para ser domada por instituições. Também tinham uma relação singular com a natureza.
Não a tratavam como cenário, mas como extensão da própria experiência espiritual. Cada estação do ano, cada ciclo da luz e da sombra, cada movimento do vento carregava sinais da presença divina. Para eles, Deus se manifestava tanto nas Escrituras quanto na própria criação. Essa percepção ampliada lhes permitia compreender que a espiritualidade não era uma prática segmentada, mas uma forma de viver. A palavra que eles protegiam estava profundamente ligada a essa visão integrada que unia silêncio, disciplina, pureza de intenção e escuta interior. Alguns estudiosos acreditam que Jesus teve contato direto ou indireto com a tradição essênia. Não há como afirmar detalhes com absoluta certeza, mas as semelhanças entre vários ensinamentos são fortes demais para serem ignoradas. A ênfase no coração como lugar da verdadeira oração, a ideia de que a luz divina habita cada pessoa, o chamado para uma vida íntegra, compassiva e desapegada do orgulho, tudo isso encontra paralelos tanto nos evangelhos quanto nos escritos essênios. Isso não diminui a singularidade de Jesus, mas revela que ele caminhou por uma terra onde sementes profundas já estavam sendo cultivadas. Os essênios acreditavam que a verdade precisa ser cuidada como se fosse um fogo vivo. Por isso, escolhiam cuidadosamente quem estava pronto para recebê-la. Não se tratava de elitismo espiritual, mas de responsabilidade. Eles sabiam que certas palavras exigem maturidade, porque podem ser mal interpretadas ou distorcidas quando o coração ainda não está preparado. E é exatamente essa maturidade que vai se formando em quem busca a Deus com sinceridade, mesmo passando por desertos pessoais. Esses desertos purificam a audição da alma, tornando-a capaz de escutar aquilo que passou despercebido durante anos. Esse grupo não buscava fama, poder ou reconhecimento. Eles queriam apenas preservar o que consideravam essencial para a transformação humana. Viviam com simplicidade extrema, mas com profundidade rara. Compreendiam que o verdadeiro poder não está no controle sobre outros, mas na capacidade de dominar a si mesmo. E a palavra que eles guardaram tinha relação direta com essa força interior, porque ela não era apenas conhecimento, era prática diária, era postura, era um modo de existir que refletia a presença de Deus de forma silenciosa e intensa. Quando alguém entrava em contato com os essênios, percebia imediatamente que havia algo diferente neles. Não falavam demais, não se exaltavam, não se deixavam levar por disputas vazias. Suas vidas eram testemunho, suas atitudes eram ensino. A palavra central que guiava tudo isso era tão poderosa que podia transformar a identidade de quem a compreendesse. Mas por isso mesmo, ela era perigosa para quem usava a religião como instrumento de domínio. Se todos descobrissem que não precisavam de autoridades humanas para se aproximarem de Deus, o mundo religioso da época ruiria. Agora que você começa a entender quem eram esses homens e mulheres, como viviam e por que suas crenças ameaçavam estruturas antigas, o cenário está preparado. Somente com essa base é possível compreender por que a palavra que eles protegeram foi apagada e, ao mesmo tempo, por que ela continua voltando sempre que a humanidade entra em crise espiritual. No próximo passo, vou te mostrar por que essa palavra foi silenciada e o que havia nela que despertava tanto temor nas autoridades religiosas. E quando você perceber isso, estará mais próximo de entender por que ela também pode transformar a sua vida hoje. A palavra que foi apagada, o motivo do silêncio. Para entender por que essa palavra foi apagada da história, é preciso enxergar não apenas o que ela significava espiritualmente, mas o impacto real que ela provocava no coração das pessoas. Não era uma palavra comum. Ela despertava algo que nenhuma estrutura de poder conseguia controlar.
Ela convidava cada indivíduo a olhar para dentro, a se reconhecer como alguém capaz de ouvir a voz de Deus sem depender de rituais complicados, intermediários rígidos ou interpretações externas que limitavam a experiência divina. Essa palavra libertava. E tudo que liberta assusta quem deseja manter domínio sobre a fé dos outros. Por isso, ela se tornou alvo de um silencioso esforço para ser escondida, distorcida ou esquecida. A religião da época funcionava como um sistema. Havia papéis definidos, autoridades bem estabelecidas, interpretações fixas e toda uma estrutura que dependia do controle da verdade. Se alguém descobrisse que podia se aproximar de Deus por si mesmo, toda essa construção começaria a ruir. A palavra dos essênios tocava justamente nesse ponto sensível. Ela acendia no coração humano a percepção de que o sagrado não estava preso a um templo ou a um grupo específico, mas era acessível a qualquer pessoa que buscasse com sinceridade. Isso representava uma ameaça tão grande que bastou a circulação dessa ideia para que líderes religiosos percebessem que precisavam silenciá-la antes que ela se espalhasse. Além disso, essa palavra também se chocava com interesses políticos. A fé, naquele tempo, não era apenas uma questão espiritual, era uma ferramenta de organização social e de manutenção de autoridade. A convivência entre Roma e as lideranças judaicas já era delicada, e qualquer movimento que despertasse autonomia espiritual no povo poderia ser interpretado como um risco de rebelião. A palavra dos essênios, ao afirmar que Deus falava diretamente ao coração humano, colocava em xeque toda forma de poder centralizado. Não era apenas teologia. Era uma semente de transformação que poderia mudar o curso da história caso florescesse em muitas pessoas ao mesmo tempo. Os essênios sabiam disso. Por isso, escondiam seus escritos em cavernas isoladas, protegendo-os de quem pudesse destruí-los. Eles tinham consciência de que certas verdades só sobreviveriam se fossem guardadas fora do alcance de quem as temia. Enquanto os fariseus discutiam leis e os saduceus buscavam manter prestígio político, os essênios percebiam que o essencial estava naquilo que transformava o interior. A palavra que guardavam não exigia concordância institucional. Ela simplesmente agia. E tudo que age dentro do ser humano e o torna independente incomoda quem deseja ter o monopólio da fé. Esse apagamento não aconteceu de forma brusca. Ele foi lento, gradual, quase imperceptível. Começou com interpretações distorcidas, depois com debates teológicos que diminuíam o valor daquela perspectiva e, por fim, com a decisão tácita de não transmiti-la às gerações seguintes. Ao longo dos séculos, o que antes era um tesouro, tornou-se um fragmento esquecido, conhecido apenas por poucos estudiosos, místicos isolados e buscadores que sentiam uma inquietação interior, como se algo estivesse faltando nas narrativas tradicionais. Essa inquietação é justamente o eco da palavra perdida, chamando quem está pronto para ouvi-la novamente. Mas por que essa palavra era tão perturbadora? Porque ela derrubava fronteiras. Ela dissolvia a ideia de que o divino estava distante, inacessível ou condicionado a comportamentos específicos. Ela devolvia ao ser humano a consciência de que Deus não se revela apenas para líderes, profetas ou autoridades, mas para qualquer coração que se abre. Ela colocava todos no mesmo nível espiritual, e isso era algo que o sistema não podia permitir. A palavra perdida não criava seguidores, criava pessoas despertas. Pessoas despertas não são manipuláveis. E isso explicava o medo que ela gerava. Há também uma dimensão mais profunda nesse apagamento. Em muitos momentos da história, quando a humanidade se afasta de sua essência, as verdades espirituais se recolhem, não desaparecem, apenas esperam. Esperam o tempo certo,
a geração certa, o coração certo. Talvez seja por isso que essa palavra esteja ressurgindo agora, justamente quando tantas pessoas sentem que a fé tradicional não responde mais às perguntas mais profundas da alma. Talvez seja por isso que você está ouvindo isso neste momento específico da sua vida. A palavra perdida não ressurge por acaso. Ela ressurge para quem sente que existe algo maior chamando de dentro. E antes de revelá-la, você precisa entender mais um ponto crucial. Essa palavra não foi apagada porque era fraca, foi apagada porque era poderosa demais para quem vivia da dependência espiritual alheia. E essa força continua viva, continua chamando, continua tocando pessoas que, mesmo sem saber porquê, sentem que há uma verdade maior esperando para ser encontrada. No próximo capítulo, vamos entrar em Qumran, o lugar onde o silêncio se torna testemunha, e onde a palavra perdida ficou protegida, até que o tempo estivesse maduro para que ela voltasse a ser ouvida. É nesse cenário que a revelação começa a ganhar forma, e você vai entender por que nada disso é coincidência. Qumran, o lugar onde o silêncio fala. Para compreender a profundidade da palavra que os essênios preservaram por séculos, é necessário voltar ao lugar onde sua memória permaneceu intacta enquanto o mundo ao redor mudava, guerreava e esquecia o que era essencial. Esse lugar é Qumran, uma região aparentemente desolada, marcada por montanhas secas, ventos ásperos e um silêncio que parece suspender o tempo. Quem olha de fora enxerga apenas um deserto, mas quem se aproxima com atenção descobre que aquele silêncio guarda histórias que nenhum homem conseguiu apagar. Qumran não foi apenas o abrigo físico dos essênios. Foi o ventre espiritual onde verdades antigas foram protegidas até que a humanidade estivesse preparada para reencontrá-las. A paisagem de Qumran tem algo que desperta um sentido invisível dentro de nós. É o tipo de lugar onde a alma percebe que está diante de algo maior do que os olhos conseguem ver. O silêncio ali não é vazio, ele é presença. É como se as rochas impregnadas de sol carregassem memórias que resistiram a tempestades, impérios e séculos inteiros de esquecimento. Quando os essênios se refugiaram naquele ambiente, fizeram isso não apenas por proteção física, mas porque entendiam que o deserto tem uma linguagem própria, uma linguagem sutil, capaz de revelar o que o barulho do mundo esconde. Qumran era, para eles, um templo sem paredes, onde o céu e a terra se encontravam sem intermediários. Os manuscritos do Mar Morto, escondidos em cavernas entre aquelas encostas, permaneceram intactos por quase 2000 anos. Pense nisso por um instante. Quantas civilizações se ergueram e caíram enquanto aqueles pergaminhos continuavam ali, silenciosos, esperando. Quantos debates teológicos aconteceram sem que ninguém soubesse que respostas esquecidas estavam guardadas a poucos quilômetros da costa? A resistência desses textos não é apenas um fato histórico, é um sinal espiritual. Nada permanece tanto tempo escondido sem propósito. Nada sobrevive tanto sem carregar uma revelação destinada ao tempo certo. Quando um jovem beduíno encontrou o primeiro jarro em 1947, ao lançar uma pedra dentro de uma caverna, ninguém imaginava que aquele som ecoando no escuro era o início de uma das maiores descobertas espirituais e arqueológicas da história moderna. Aquela pedra não apenas quebrou um jarro, ela quebrou um silêncio milenar. O mundo estava finalmente prestes a reencontrar palavras que haviam sido guardadas com zelo e sacrifício, palavras que revelavam um modo de viver a fé diferente de tudo que tinha sido ensinado oficialmente. Era como se Deus tivesse decidido
que aquele era o momento exato para reacender algo que havia se perdido na poeira da história. Para os essênios, Qumran era mais do que morada, era disciplina, era lapidação. Eles acreditavam que o deserto purificava a percepção, afastava ilusões e preparava o coração para ouvir aquilo que só pode ser entendido por quem se desliga do ruído exterior. Muitas tradições espirituais entendem o deserto como o lugar onde Deus fala de forma mais clara. Não porque ele fale mais alto, mas porque o coração humano ali finalmente aprende a ouvir. Qumran era o espaço onde eles se encontravam com o divino sem distrações, sem interferências, sem disputas. A palavra perdida nasceu desse encontro profundo entre o silêncio do deserto e a busca sincera daqueles que queriam viver a verdade sem máscaras. O simbolismo desse lugar é tão forte que ainda hoje muitas pessoas relatam que, ao visitar aquela região, sentem algo difícil de explicar. Não é medo, não é euforia, é como se uma memória antiga tocasse algo dentro da alma. As pedras marcadas pelo calor parecem carregar a presença daqueles que viveram ali com dedicação absoluta. E mesmo sem dizer uma palavra, Qumran revela mais do que muitos discursos longos. Ele mostra que existem verdades que não podem ser destruídas. Podem ser escondidas, negadas, ignoradas, mas nunca apagadas completamente. A palavra dos essênios ficou guardada em cavernas escavadas pela própria natureza. Isso faz com que sua preservação tenha uma dimensão espiritual ainda maior. Não foi um templo grandioso que manteve esses textos vivos. Não foram paredes trabalhadas nem bibliotecas protegidas. Foi o deserto, foi o silêncio, foi a solidão. Lugares que o mundo moderno considera vazios, mas que Deus frequentemente usa como espaço de revelação. É como se ele quisesse lembrar que o essencial não se sustenta pelo que é grandioso aos olhos humanos, mas pelo que permanece firme no coração daqueles que buscam a verdade acima de tudo. Quando você pensa em Qumran, pense em um encontro entre o invisível e o visível. Ali, o mundo material se mistura com o espiritual. Ali, o tempo parece suspenso. E é nessa suspensão que a palavra perdida encontrou abrigo, até que alguém estivesse pronto para ouvi-la novamente. Não é diferente do que acontece dentro de nós. Às vezes, Deus recolhe certas verdades para que elas amadureçam no silêncio antes de florescerem na nossa consciência. No próximo capítulo, vamos atravessar essa linha entre o visível e o invisível. Vamos nos aproximar finalmente da palavra que os essênios consideravam o centro da vida espiritual e entender por que ela é tão poderosa. Prepare seu coração, porque a revelação está próxima e pode tocar áreas da sua vida que você pensava estar adormecidas. A palavra perdida, finalmente revelada. Chegou o momento de aproximar-se do centro de tudo o que os essênios guardaram com tanto cuidado. Até aqui, você percorreu um caminho que não foi apenas intelectual, foi interior. Qumran abriu as portas silenciosas que protegem o essencial. A história mostrou por que a verdade foi apagada. A vida dos essênios revelou a profundidade necessária para compreendê-la. Agora, a revelação que eles preservaram começa a tomar forma dentro de você, não como uma ideia distante, mas como algo que fala diretamente ao que você está vivendo neste exato instante. A palavra perdida era mais do que uma expressão espiritual. Era um chamado para experimentar Deus de um modo que nenhuma instituição conseguia controlar. Essa palavra é luz. Para os essênios, luz não era apenas claridade física. Luz era consciência, discernimento, presença divina, era o estado no qual a alma se alinha com aquilo que é verdadeiro, puro e eterno.
Luz era a realidade de Deus refletida dentro de cada ser humano. Eles acreditavam que quando uma pessoa reconhece essa luz interior, ela deixa de ser dominada pelo medo, pela culpa e pelo peso de crenças rígidas que não transformam o coração. A luz devolvia ao ser humano sua dignidade espiritual. Mostrava que ninguém precisava viver na escuridão de interpretações que aprisionam. Bastava despertar para aquilo que Deus já tinha colocado dentro de cada um. Essa palavra era perigosa para quem queria conservar o controle da fé. Porque, ao descobrir que a luz de Deus habita dentro de si, o indivíduo deixa de depender completamente de intermediários para compreender o divino. Ele passa a interpretar a vida com uma clareza que nenhum manipulador consegue apagar. E foi exatamente esse despertar que as autoridades temeram. Uma pessoa iluminada por dentro não se curva facilmente, não aceita verdades impostas sem questionar, não entrega sua consciência a quem usa a religião como instrumento de poder. A luz interior é libertadora demais para os que se alimentam da escuridão. Os essênios ensinavam que todo ser humano nasce com essa luz, mas que a vida, as dores, as máscaras sociais e a religião excessivamente rígida obscurecem sua percepção. A palavra que preservavam tinha o propósito de reacender essa chama adormecida. Eles sabiam que, quando a luz renasce dentro de alguém, tudo se reorganiza. A forma de enxergar o mundo muda. As relações ganham profundidade. As escolhas tornam-se mais equilibradas. O coração encontra descanso porque finalmente deixa de caminhar às cegas. Não é exagero dizer que essa luz redefinia o sentido da existência. Quando a luz interior se manifesta, ela revela tanto o que é belo quanto o que precisa ser curado. Os essênios nunca prometeram que a luz tornaria a vida mais fácil. Prometeram sim que ela tornaria a vida verdadeira. Uma pessoa iluminada não foge de suas sombras. Ela as reconhece e permite que Deus as transforme. A luz não é fuga, a luz é encontro. É por isso que muitos tinham medo dessa palavra. Porque ela exige sinceridade, exige entrega, exige disposição para abandonar o que é falso e assumir o que é autêntico. E a autenticidade sempre incomoda quem vive de aparências. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra traz esperança profunda. Ela mostra que ninguém está condenado à escuridão. Não importa quanto tempo alguém tenha caminhado sem direção, a luz interior permanece ali, aguardando o momento de ser despertada. Os essênios acreditavam que Deus nunca deixa de brilhar dentro de uma pessoa, mesmo quando ela já não percebe sua própria luminosidade. A luz pode ser esquecida, abafada, negada, mas nunca destruída. E essa é uma das revelações mais libertadoras que os manuscritos preservaram. Ao revelar essa palavra agora, não estou apenas transmitindo algo antigo. Estou lembrando você de algo que já existe dentro de si. Há uma luz que ainda pulsa, mesmo quando você se sente cansado ou desorientado. Há uma clareza que pode renascer dentro de você, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Essa luz é o que permite distinguir a voz de Deus das expectativas humanas, os caminhos verdadeiros dos atalhos perigosos, os encontros divinos das distrações do mundo. Quando ela se acende, a vida deixa de ser um labirinto escuro e se torna um caminho compreensível. E é por isso que os essênios foram tão perseguidos. Não porque eram estranhos ou isolados, mas porque carregavam a chave que devolvia ao ser humano a autonomia espiritual que tantos tentaram tomar. Luz não era apenas uma metáfora, era um método de vida, era uma postura, era um despertar que transformava a maneira de existir. Eles acreditavam que a luz interior é a resposta divina que acompanha o homem desde o início. Por isso, não podiam permitir que ela fosse destruída, mesmo que tivessem que escondê-la até que o tempo certo chegasse.
O mais surpreendente é que essa palavra também aparece nos ensinamentos de Jesus de maneira profunda e recorrente. A conexão entre ele e os essênios talvez seja mais íntima do que muitos imaginam. E é nessa ponte entre a luz dos essênios e a luz revelada por Cristo que está o próximo passo da nossa jornada. Como a palavra perdida se conecta com Jesus. A revelação da palavra luz não encontra seu ponto final nos essênios. Ela encontra sua plenitude na vida e nos ensinamentos de Jesus. Para compreender o peso espiritual dessa palavra, é preciso enxergar como Cristo não apenas mencionou a luz, mas a encarnou de forma tão intensa que ninguém permaneceu indiferente. Ele não falava da luz como um conceito distante, ele a apresentava como realidade presente, acessível, pulsante, capaz de transformar o mais endurecido dos corações. Quando Jesus dizia que a lâmpada do corpo é o olho, ou que aqueles que o seguissem não andariam em trevas, estava apontando para a mesma verdade que os essênios guardaram em silêncio. A luz divina habita o interior humano e se manifesta quando o coração se abre para ela. Jesus caminhava em meio a um povo que vivia sufocado por regras, medos e interpretações pesadas da fé. Muitos acreditavam que Deus estava distante, inacessível, observando de longe, punindo de perto. Mas Jesus trouxe algo que parecia novo para muitos e familiar para poucos. Ele reafirmava que Deus não estava ausente, mas presente. Não estava inacessível, mas próximo. Não estava preso ao templo, mas habitando o interior de quem o buscasse com sinceridade. Suas palavras, seus gestos, seus encontros revelavam a mesma essência que os essênios preservavam nas cavernas de Qumran. A luz que eles guardavam como tesouro espiritual era a mesma luz que Jesus oferecia à humanidade inteira de forma aberta e inquestionável. É por isso que os ensinamentos de Cristo tocavam tão profundamente. Ele falava com autoridade não por impor regras, mas porque suas palavras acendiam algo que já existia dentro das pessoas. Jesus não implantava uma verdade nova na alma humana. Ele despertava uma verdade antiga que o tempo, a culpa e o medo tinham apagado. Seus milagres, suas parábolas, seu olhar compassivo, tudo isso reavivava a luz interior que muitos já não reconheciam mais. Quando ele dizia que seus seguidores seriam luz do mundo, estava lembrando que essa luminosidade não nasce de esforço humano, mas de uma presença divina que precisa apenas ser liberada. Os essênios compreendiam essa dinâmica, mas viveram sua luz em silêncio e recolhimento. Jesus, porém, levou essa mesma luz para as ruas, para as casas, para os doentes, para os rejeitados, para os pecadores, para os desesperançados. Ele fez aquilo que muitos temiam, entregou a luz ao povo. Ele rompeu o monopólio da fé, destruiu a lógica de que apenas alguns poucos eram dignos de acessar o sagrado e mostrou que a presença de Deus se manifesta onde há busca sincera, não onde há poder religioso concentrado. A luz que os essênios protegeram, ele escancarou sem medo, porque sabia que uma vez acesa, ela jamais seria apagada. Jesus também ensinava que a luz e as trevas não são forças externas brigando por território, mas realidades internas disputando espaço dentro do coração humano. Ele chamava cada pessoa a reconhecer suas sombras, não para condená-las, mas para transformá-las. Isso ressoa profundamente com o pensamento essênio, que via a luta espiritual não como guerra entre povos ou instituições, mas como jornada de purificação interior. A luz, tanto para Jesus quanto para os essênios, não é a ausência de trevas. É coragem de enfrentar o que está oculto e permitir que Deus transforme tudo a partir de dentro. Há quem questione se Jesus teve contato direto com os essênios. A história não oferece respostas absolutas, mas a afinidade espiritual entre seus ensinamentos
é inegável. Não se trata de reduzir Cristo à influência de um grupo, mas de reconhecer que Deus preparou o terreno fértil antes que ele chegasse. Quando Jesus ensinou sobre o reino de Deus, muitos pensaram que se tratava de algo geográfico ou político, mas ele falava de uma realidade interior, de uma luz que cresce silenciosamente como uma semente, transformando tudo ao redor. Essa visão ecoa profundamente o que os essênios já viviam em sua disciplina diária, embora em escala muito menor. Ao observar essa conexão, torna-se impossível ignorar o fato de que a luz não é apenas uma palavra perdida. Ela é o fio condutor da revelação divina ao longo dos séculos. Dos textos escondidos em Qumran aos sermões proferidos nas colinas da Galileia, tudo aponta para a mesma direção. Deus quer acender algo dentro de você. Não quer que você dependa exclusivamente de estruturas humanas para encontrar o caminho. Não quer que você viva com medo da escuridão. Quer que você reconheça a luz que Ele colocou em você desde o começo e a deixe iluminar sua vida inteira. Quando Jesus disse que quem o segue terá a luz da vida, Ele estava entregando o mesmo princípio espiritual que os essênios guardaram em segredo. A diferença é que enquanto eles protegiam essa luz com receio de que fosse esmagada pelos sistemas de poder, Cristo a espalhou com ousadia, mesmo sabendo que isso o levaria ao confronto final. Ele sabia que a luz precisa ser compartilhada para que cumpra seu propósito. Sabia que ela só se torna plena quando ilumina outros. Sabia que a única forma de vencer as trevas era acendendo mais luz. Agora que você já entende essa conexão profunda, está pronto para o próximo passo da jornada. Porque se a luz revela quem Deus é, ela também revela quem você é. E no próximo capítulo, vamos falar exatamente sobre isso. O que essa revelação significa para a sua vida hoje e como essa luz pode transformar seus passos de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. O que essa revelação significa para você hoje. A luz que os essênios guardaram e que Jesus revelou ao mundo não pertence apenas ao passado. Ela se dirige ao presente, ao seu coração, ao que você está enfrentando agora. Essa palavra não é um conceito para ser estudado, é uma experiência para ser vivida. Não importa se você se sente distante da fé, cansado, confuso ou sobrecarregado. A luz não depende do seu estado emocional para existir. Ela está ali, silenciosa, esperando o momento em que você decide abrir espaço para que Deus ilumine aquilo que você não consegue compreender sozinho. Em revelação que atravessou séculos, chega até você para lembrar que a escuridão não tem a palavra final sobre a sua história. Talvez você tenha vivido situações que deixaram marcas profundas. Talvez tenha caminhado sem direção clara, tentando entender por que certas coisas aconteceram, tentando encontrar sentido onde só parecia haver silêncio. A luz trazida pelos essênios e confirmada por Jesus mostra que esse silêncio não é abandono, mas preparação. Quando tudo ao redor parece sem sentido, é porque Deus está convidando você a olhar para dentro em vez de buscar respostas apenas do lado de fora. A luz interior revela caminhos que os olhos naturais não veem. Ela mostra que há propósito no que parecia ser apenas caos. Ela revela que a vida não é somente o que aconteceu com você, mas o que Deus ainda está construindo dentro de você. Essa revelação transforma a maneira como você enfrenta o medo. A escuridão sempre tenta convencer que você está sozinho, que não tem saída, que não é forte o suficiente para superar determinados desafios. Mas a luz expõe essas mentiras. Ela lembra que Deus nunca deixou de acompanhar seus passos, mesmo quando você se afastou, mesmo quando perdeu a esperança. A luz não julga, a luz orienta. Ela ilumina lentamente, de forma constante, até que você consiga enxergar o que antes parecia impossível.
Às vezes, a maior transformação acontece quando você aceita olhar para suas sombras, não com culpa, mas com coragem, sabendo que Deus está ali para transformá-las com você. A luz também redefine o modo como você se relaciona com as pessoas. Ela mostra que ninguém pode dar o que não carrega dentro de si. Por isso, tantas relações se quebram, tantos vínculos se desgastam, tantas expectativas se frustram. Quando a luz interior se acende, você deixa de exigir que outros preencham vazios que só Deus pode preencher. A partir disso, o amor flui de forma mais madura, porque não nasce de carência, mas de plenitude. Os essênios sabiam disso. Eles entendiam que a luz transforma não só a percepção, mas a capacidade de lidar com o outro, de compreender, de perdoar, de reconhecer a dor que o outro carrega e ainda assim permanecer firme na compaixão. Essa revelação também muda a maneira como você enxerga sua identidade. Muitas pessoas vivem presas ao passado, às culpas, aos erros, às palavras que ouviram e acreditaram. A luz mostra que a identidade verdadeira não é moldada pelo que você fez, mas pelo que Deus vê em você. Se a luz divina habita dentro do ser humano, significa que há algo sagrado em você que não se perde. Essa essência pode estar obscurecida, abafada, adormecida, mas nunca destruída. E quando você começa a enxergar a si mesmo à luz de Deus, descobre que sempre houve força dentro de você que estava apenas esperando ser despertada. Outro aspecto transformador dessa palavra é a maneira como ela conduz suas decisões. A escuridão gera impulsos, reações precipitadas, escolhas movidas pelo medo ou pela urgência. A luz, ao contrário, cria clareza. Ela faz com que você perceba as intenções que movem cada passo. Ela revela quando algo está desalinhado com o propósito de Deus e quando algo é fruto da sua própria ansiedade. A luz te ensina a discernir. Discernimento é uma das maiores expressões da maturidade espiritual. É a capacidade de perceber o que parece bom, mas não é certo, e o que parece difícil, mas é necessário. O mundo está cheio de caminhos fáceis que afastam, e a luz expõe cada um deles para que você não se perca. Quando essa luz se torna parte da sua vida diária, você percebe que não precisa mais temer o desconhecido. O futuro deixa de ser um lugar de ameaça e se torna um espaço de possibilidade. A luz não apaga os desafios, mas fortalece você para enfrentá-los. Ela te lembra de que Deus já está no amanhã, preparando encontros, abrindo portas, fortalecendo áreas que você ainda nem sabe que vai precisar. A luz interior te ensina a caminhar com confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que não caminha sozinho. E talvez o ponto mais profundo dessa revelação seja este: a luz não transforma você para que você se afaste do mundo, mas para que você o ilumine. Jesus disse que ninguém acende uma luz para escondê-la. A luz foi feita para brilhar. Quando você permite que Deus acenda essa luz em você, sua vida se torna um testemunho silencioso, uma influência natural, uma presença que leva paz onde há confusão, esperança onde há medo, direção onde há desorientação. A luz não faz barulho, ela apenas ilumina, e isso é suficiente para transformar ambientes, relações e histórias. Agora que essa verdade está mais clara, o próximo capítulo vai te mostrar como essa luz pode se tornar prática, cotidiana e real, mesmo em dias difíceis. Porque se a revelação é profunda, sua aplicação é ainda mais poderosa. Como viver a palavra perdida, trazendo a luz para o dia a dia. Agora que você compreende o significado da luz e reconhece que ela habita dentro de você, chegou o momento de entender como essa revelação se torna prática, diária e transformadora. Não adianta guardar essa verdade apenas como inspiração. A luz precisa ser vivida.
Precisa ganhar espaço nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na forma como você reage aos desafios. A luz se manifesta quando você escolhe se posicionar de forma diferente diante das situações que antes te paralisavam. Não é um esforço forçado, mas uma mudança de direção interior. Ela começa como um sussurro, um lembrete suave de que existe um caminho mais alto do que aquele que o medo aponta. Essa prática diária começa pela maneira como você olha para si mesmo. Muitas pessoas carregam uma imagem distorcida de quem são, moldada por traumas, comparações, expectativas alheias ou palavras que as feriram. A luz desfaz essas distorções. Ela mostra que você não é o acúmulo dos seus erros, nem a soma dos seus fracassos, nem o reflexo das críticas que já ouviu. A luz revela a sua essência, aquilo que Deus vê em você mesmo quando você não consegue enxergar. E quando essa verdade profunda começa a penetrar no seu coração, uma segurança silenciosa nasce. Uma confiança que não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que você carrega dentro de si algo muito maior do que qualquer escuridão externa. A luz também transforma sua relação com os desafios. Quando você vive sem consciência dela, cada problema parece ameaçador. A mente se agita, o coração se fecha e a sensação de vulnerabilidade cresce. Mas quando você aprende a voltar o olhar para a luz interior, percebe que nenhum desafio surge para destruir você. Cada situação carrega um chamado para crescer, amadurecer, aprofundar sua fé e expandir sua capacidade de amar. A luz não apaga as dificuldades, mas ilumina o caminho em meio a elas. Ela te ajuda a enxergar soluções onde antes você só via caos. Ajuda a transformar dores em sabedoria e perdas em fortalecimento. A luz permite que você caminhe com dignidade, mesmo quando tudo parece confuso. Outro ponto fundamental é a forma como você reage às relações. A luz interior não é algo fechado, reservado ou isolado. Ela se expressa quando você oferece compreensão ao invés de julgamento, quando escolhe perdoar mesmo sem esquecer de proteger seu coração, quando decide responder com calma aquilo que poderia ser respondido com agressividade. A luz muda o tom da sua voz, a qualidade da sua presença, a profundidade dos seus vínculos. Ela transforma cada encontro em oportunidade de manifestar o caráter de Deus. Assim, até conversas difíceis se tornam mais claras. Conflitos encontram saída e relacionamentos começam a curar feridas antigas. A luz também se manifesta na disciplina interior. Os essênios sabiam que a alma precisa de espaço para respirar. Eles buscavam silêncio não como fuga, mas como afinamento espiritual. Hoje o mundo te bombardeia com estímulos, ruídos, urgências e distrações. Para viver a luz, é necessário criar momentos de pausa, instantes de recolhimento consciente, onde você pode ouvir a voz de Deus sem interferências. Não precisa ser um retiro no deserto. Pode ser um minuto em silêncio pela manhã, um momento de oração antes de dormir, um gesto simples de desligar aquilo que te afasta da paz. Pequenos movimentos revelam grandes transformações. A prática da luz também envolve coragem. Coragem para olhar para suas sombras sem medo. Coragem para abandonar hábitos que não te levam a lugar nenhum. Coragem para admitir que alguns caminhos precisam ser encerrados para que outros possam se abrir. A luz não compactua com mentiras que contamos a nós mesmos. Ela expõe com amor, mas expõe. E quando você permite que essa exposição aconteça, descobre que a liberdade espiritual não está em parecer forte, mas em ser verdadeiro. A luz te chama para a autenticidade, e a autenticidade te leva para mais perto de Deus. A luz desperta sua sensibilidade para perceber propósitos onde antes havia apenas casualidades. Ela te faz enxergar que nenhum encontro é por acaso, que nenhuma experiência é desperdiçada,
que até as pausas da vida carregam um significado maior do que você imagina. Tudo é usado para te fortalecer. Tudo é usado para te aproximar do seu chamado. Tudo é usado para revelar quem você foi criado para ser. A luz coloca ordem no que parecia sem estrutura, dá sentido ao que parecia vazio e te coloca em movimento quando você achava que estava estagnado. E talvez a parte mais profunda dessa vivência seja entender que a luz não está ali apenas para você, mas para todos ao seu redor. À medida que você a incorpora na sua vida, outras pessoas começam a perceber. Não porque você fala dela, mas porque você se torna alguém cujo olhar abriga paz, cuja presença reduz tensões, cuja palavra traz clareza. A luz não precisa ser anunciada, porque ela é percebida. Ela fluindo através de você é o maior testemunho de que Deus continua presente na história humana. Agora que você compreende a força prática dessa revelação, está pronto para caminhar ao propósito final da nossa jornada. Porque se a luz transforma seu interior, ela também transforma seu destino. No próximo capítulo, você verá como essa luz pode redesenhar a direção da sua vida e revelar o que Deus tem preparado para o seu futuro. E Samata a luz como chamado, o convite para um novo caminho. Chegar até aqui não foi apenas percorrer uma história antiga, foi atravessar um caminho que toca diretamente a sua vida. Desde o momento em que a palavra luz foi revelada, algo dentro de você começou a se mover. Não é apenas curiosidade intelectual, é reconhecimento espiritual. É como se uma parte de você, que sempre soube dessa verdade, finalmente tivesse sido despertada. A luz não surge para ser admirada, mas para guiar. E quando ela começa a brilhar dentro do coração, ela nunca mais permite que você caminhe do mesmo jeito. A partir deste ponto, a vida deixa de ser apenas o que acontece e passa a ser o que você escolhe construir, com a clareza que Deus coloca diante de você. Cada pessoa é chamada pela luz de um modo diferente. Para alguns, ela se manifesta como um alívio instantâneo, como se um peso profundo saísse da alma. Para outros, aparece como questionamento, como uma inquietação que revela que existe mais do que aquilo que a mente compreendia até agora. E há também aqueles que percebem a luz como coragem inesperada, como força para dar passos que antes pareciam impossíveis. Não importa como ela se manifesta, o que importa é que ela aponta para algo maior que você, maior que sua história, maior que suas circunstâncias. Ela aponta para um propósito que estava adormecido e que agora começa a despertar com intensidade. Essa luz não exige perfeição, exige sinceridade. Exige que você pare por um instante e permita que Deus ilumine áreas da sua vida que você talvez tenha evitado por muito tempo. Áreas que carregam medos antigos, feridas emocionais, arrependimentos silenciosos. A luz não expõe para condenar, expõe para curar. Ela revela o que precisa ser tratado, não para humilhar, mas para restaurar. É por isso que tantas pessoas, quando entram em contato com verdades espirituais profundas, sentem uma mistura de paz e vulnerabilidade. A luz toca o que está escondido não como acusadora, mas como alguém que conhece a dor e oferece cura. Quando essa luz começa a guiar seus passos, as prioridades mudam. Você passa a perceber que muitas preocupações que antes consumiam sua energia não tinham peso verdadeiro. Coisas que pareciam imensas se tornam pequenas diante da clareza de Deus. E aquilo que parecia distante demais para alcançar se torna possível, porque a luz te mostra o caminho, um passo de cada vez. Não é um caminho de pressa, mas de direção. Não é um caminho de medo, mas de convicção. Não é um caminho de solidão, mas de presença. A presença de Deus se torna mais real, mais constante, mais próxima do que você imaginava ser possível. A luz também revela quem você está se tornando.
Muitas pessoas acreditam que mudança espiritual é algo brusco, repentino, dramático, mas na maioria das vezes ela é silenciosa. Ela começa nos pequenos gestos, nas decisões que quase ninguém percebe, na forma como você escolhe responder ao que antes te tirava do eixo. A luz cresce de dentro para fora. Ela não força transformação. Ela convida. Convida você a ser mais paciente, mais pleno, mais consciente, mais humano. Convida você a escutar antes de reagir, a perdoar antes de se fechar, a confiar antes de temer. Essa jornada não tem garantias de facilidade, mas tem garantias de sentido. Há também um aspecto misterioso nessa caminhada com a luz. Ela começa a alinhar circunstâncias, encontros e oportunidades que parecem nascer do nada. Coisas que antes pareciam coincidências começam a fazer sentido. Pessoas chegam, portas se abrem, situações se transformam. Não porque a vida se torna mágica, mas porque a luz reorganiza tudo a partir de dentro. Quando você muda, o mundo ao seu redor também muda. Quando sua visão é iluminada, o que antes parecia caótico se revela como parte de um propósito maior. A luz te prepara para enxergar o que Deus está construindo, mesmo quando você ainda não vê o resultado final. E talvez o ponto mais profundo deste capítulo seja entender que a luz não apenas aponta caminhos, ela revela chamados. Cada pessoa carrega um propósito único, uma contribuição que ninguém mais pode oferecer ao mundo. A luz desperta essa missão. Ela lembra que você não está aqui apenas para sobreviver, mas para iluminar, para ser resposta onde há dor, para ser paz onde há conflito, para ser presença onde há abandono. Não é sobre perfeição, é sobre disponibilidade. Deus não escolhe os mais capacitados, escolhe os que estão dispostos a acender a luz dentro de si e permitir que ela se espalhe para os outros. Quando você aceita esse chamado, sua vida ganha significado profundo. O cotidiano deixa de ser repetição e se torna expressão. Cada dia se torna oportunidade. Cada encontro se torna semente e cada escolha se torna parte da construção de algo maior. A luz não impede que sombras existam, mas impede que elas dominem. Ela te ensina que mesmo nos momentos difíceis, há direção. Mesmo nas perdas, há propósito. Mesmo nos silêncios, há revelação. A luz não muda apenas sua visão, muda sua essência. Agora, no próximo capítulo, você vai entender como essa luz se manifesta como direção divina para o seu futuro. Porque se até aqui ela iluminou quem você é, agora ela vai iluminar para onde você está sendo chamado. O caminho adiante, o futuro iluminado pela palavra perdida. Quando a luz finalmente encontra espaço dentro de você, algo começa a mudar de forma sutil e poderosa. O futuro, que antes parecia uma estrada escura e incerta, passa a ganhar contornos. Não porque tudo se revela de uma só vez, mas porque a iluminação divina mostra exatamente o próximo passo. Deus nunca exige que você enxergue o caminho inteiro. Ele apenas pede que você confie o suficiente para seguir o que já está iluminado. A luz não é um mapa detalhado, é um convite, é a mão estendida de Deus guiando você a uma direção que talvez você jamais encontrasse sem essa revelação. O futuro, iluminado pela luz, não é um destino fixo, mas uma jornada contínua. Isso significa que a transformação não termina quando você reconhece a luz. Ela apenas começa. A vida passa a se tornar um diálogo constante entre você e Deus, onde cada decisão, cada mudança, cada escolha se torna parte do processo de alinhamento com o propósito que Ele planejou. Talvez você já tenha sentido essa sensação, a de que algumas oportunidades surgiram na hora exata, ou de que certas portas se fecharam para proteger você de caminhos que te afastariam da sua essência. A luz te ajuda a interpretar esses sinais, porque ela te ensina a olhar para as circunstâncias não pelo medo, mas pela fé. À medida que você avança,
A luz revela não apenas para onde ir, mas também o que deixar para trás. Muitas vezes, seguir o caminho iluminado exige desapego, exige abandonar padrões antigos, pensamentos autodestrutivos, expectativas irreais e até algumas relações que já não acompanham o crescimento que Deus está produzindo dentro de você. A luz não te tira nada à força, mas te mostra com clareza o que impede o seu progresso espiritual. Essa transparência pode ser desconfortável, mas é libertadora. Ela te permite caminhar mais leve, sem carregar pesos que já não fazem parte da sua história. Também é importante entender que a luz não elimina desafios. Ela os redefine. Quando você escolhe caminhar com Deus, enfrenta batalhas, mas não enfrenta sozinho. A luz te mostra que de trás de cada obstáculo há uma construção invisível acontecendo. Nada é desperdiçado, nada é aleatório. Deus usa cada circunstância como ferramenta de crescimento. E quando você aceita essa perspectiva, percebe que até mesmo as situações mais difíceis carregam sementes de esperança. A luz te capacita a enxergar oportunidades de transformação onde antes você só via ameaça. Esse novo caminho também desenvolve dentro de você uma sensibilidade espiritual mais profunda. A luz afina sua percepção. Você passa a distinguir com muito mais clareza aquilo que vem de Deus e aquilo que nasce da ansiedade humana. Passa a sentir quando uma direção é certa, mesmo que pareça desafiadora, e quando uma direção é errada, mesmo que pareça confortável. Essa sensibilidade não é misticismo, é maturidade espiritual. É fruto de uma vida que aprendeu a fazer silêncio o suficiente para escutar a voz que realmente importa. E conforme você caminha, começa a perceber algo ainda mais surpreendente. A luz não apenas te transforma, ela transforma tudo o que você toca. Quando você vive iluminado, seus relacionamentos mudam, suas conversas mudam, seu ambiente muda, o modo como você olha para o mundo muda. Pessoas começam a procurar você porque sentem paz na sua presença. Situações antes caóticas passam a ser respondidas com serenidade. A luz não apaga tempestades externas, mas cria estabilidade interna. E essa estabilidade é notada, reconhecida, compartilhada. O futuro iluminado pela luz também revela talentos, dons e habilidades que você talvez tenha negligenciado. Deus não desperta a luz em alguém sem propósito. Cada pessoa iluminada carrega algo para oferecer ao mundo. Uma palavra, um gesto, um cuidado, uma criação, uma decisão. A luz te ajuda a encontrar seu papel no plano maior de Deus. Não importa se esse papel parece grande ou pequeno aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, é essencial. Ele não chama você para brilhar por vaidade, mas para ser um ponto de direção para aqueles que ainda caminham em escuridão. E à medida que essa compreensão se aprofunda, nasce dentro de você uma confiança que não vem do seu desempenho, mas da certeza de que Deus está conduzindo seus passos. Essa confiança remove a necessidade de controlar tudo, de antecipar tudo, de se desesperar quando algo não sai como você esperava. A luz te ensina a descansar, e descansar é um dos maiores sinais de fé. Porque quem descansa é quem confia. E quem confia é quem caminha iluminado, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Agora que você entende como o futuro pode ser transformado por essa luz, o próximo capítulo vai te conduzir ao desfecho desta jornada, porque se a revelação te trouxe clareza, o encerramento vai te mostrar como essa luz se torna um pacto espiritual para a sua vida inteira. A luz como aliança, o compromisso que transforma a vida inteira. Chegar ao final desta jornada não significa terminar um aprendizado, significa iniciar um caminho completamente novo. Tudo o que você ouviu até aqui não foi apenas conhecimento histórico, teológico ou espiritual.
Foi um chamado. Cada palavra, cada revelação, cada insight veio para despertar dentro de você algo que talvez estivesse adormecido há muito tempo. A luz que atravessou séculos, que sobreviveu a tentativas de apagamento, que resistiu ao silêncio de Qumran, agora se revela como convite para uma aliança profunda entre você e Deus. Não uma aliança baseada em obrigações, mas em consciência e verdade. Não um pacto de medo, mas de despertar. Não uma fé imposta, mas uma fé assumida. A luz não se oferece como adorno espiritual, mas como compromisso. Ela pede que você escolha viver de forma diferente, mais alinhada com aquilo que Deus sempre sonhou para você. Esse compromisso não é pesado, porque ele nasce de dentro. A verdadeira transformação não ocorre quando você tenta mudar comportamentos externos, mas quando você permite que Deus ilumine o interior, onde as decisões realmente nascem. A luz age como semeadura. Uma vez plantada, ela cresce, expande, amadurece, ocupa espaços que antes pertenciam ao medo ou à dúvida. E quando essa expansão acontece, sua vida começa a refletir uma verdade que você já não consegue ignorar. Essa aliança não elimina suas imperfeições, mas transforma sua relação com elas. Deus não espera de você perfeição. Ele espera presença, espera disposição, espera sinceridade. A luz te ajuda a compreender que suas fragilidades não são impedimentos, mas pontes. Cada área quebrada se torna oportunidade para Deus mostrar seu poder restaurador. Cada ferida antiga passa a ser vista não como marca de derrota, mas como lugar onde a luz pode entrar. Quando você assume um compromisso com a luz, você permite que Deus use até o que parecia irreparável para gerar algo novo. Essa aliança também redefine sua visão sobre o tempo. Muitos vivem presos entre culpa pelo passado e ansiedade pelo futuro. A luz, porém, traz você para o presente, para o único lugar onde Deus realmente age. É no agora que Ele cura, direciona, fortalece, transforma. Os essênios entendiam isso profundamente. Para eles, cada respiração era encontro com o divino. Cada instante carregava a possibilidade de revelação. Jesus também ensinou essa verdade ao dizer que o reino de Deus está entre nós, não como promessa distante, mas como realidade acessível. A luz te lembra que você não precisa esperar circunstâncias perfeitas para viver a fé. Você apenas precisa estar disponível. Essa aliança ilumina sua identidade. Uma das maiores batalhas espirituais da humanidade é a luta para entender quem realmente se é. Muitas pessoas carregam identidades distorcidas por traumas, rejeições, frustrações ou comparações. A luz restaura a visão. Ela te mostra que sua identidade não está nas perdas que você sofreu, nos erros que cometeu ou nas expectativas que outros colocaram sobre você. Ela revela que você é obra em construção nas mãos de um Deus que não desiste. A luz te lembra que você não é definido pelo que te machucou, mas pelo que Deus está curando. Ao assumir essa aliança, algo começa a acontecer naturalmente. Sua vida se torna testemunho silencioso para outros. A luz não brilha apenas para você, ela se espalha. As pessoas ao seu redor começam a perceber que algo mudou, mesmo que você não diga nada. Sua postura muda, seus olhos mudam, sua maneira de lidar com desafios muda. A luz não apenas ilumina seus passos, ela ilumina os caminhos daqueles que caminham perto de você. E isso não porque você tenta parecer mais espiritual, mas porque a luz verdadeira jamais permanece escondida. Essa aliança também te coloca diante de decisões mais conscientes. A luz te ensina a perguntar se cada escolha alimenta ou apaga aquilo que Deus está construindo em você. Ela te ajuda a discernir caminhos, a perceber intenções, a identificar oportunidades disfarçadas.
Essa clareza te protege de armadilhas emocionais e espirituais. A luz não apenas guia, mas guarda. Ela te impede de se perder novamente em padrões antigos que roubavam sua paz. E talvez o aspecto mais profundo dessa aliança seja entender que a luz não é um evento, é um processo. Há dias em que ela brilha com força, em que você sente a presença de Deus como fogo vivo. Há outros em que ela parece suave, discreta, quase imperceptível, mas a luz nunca deixa de existir. Ela permanece, mesmo nos dias de cansaço, mesmo nos momentos de dúvida, mesmo quando você sente que não está avançando. A fidelidade de Deus não oscila conforme suas emoções. A luz se mantém porque é promessa, não sensação. Agora, enquanto você se prepara para o encerramento dessa jornada, reconheça que nada disso foi por acaso. A luz encontrou você neste momento específico da sua vida, porque algo novo está começando a se formar dentro de você. E no próximo capítulo, você vai compreender como selar essa caminhada com um gesto interior que define o rumo da sua história espiritual daqui em diante. O encerramento da jornada, o momento em que a luz se torna caminho. Agora você chegou ao ponto em que cada parte desta jornada se encontra e se transforma em decisão. Todas as revelações anteriores, todas as histórias, todos os ensinamentos, todos os sinais que atravessaram séculos e chegaram até você, culminam neste instante. Não porque o capítulo termina aqui, mas porque algo dentro de você está começando de um jeito diferente. Ao longo desta caminhada, você não apenas ouviu sobre a luz, você foi preparado para recebê-la. E é neste momento que essa luz deixa de ser apenas uma compreensão intelectual e se torna um caminho real, um pacto silencioso entre você e Deus, firmado dentro do seu coração. O encerramento não é despedida, é consagração. É reconhecer que a luz que atravessou desertos, perseguições, cavernas e gerações inteiras agora habita o seu interior como convite para uma nova forma de viver. Não importa quantas vezes você tenha se perdido antes, não importa quantas quedas tenha sofrido, não importa quantas dúvidas tenham surgido, a luz continua oferecendo direção. Ela não te escolheu porque você é perfeito, mas porque você é humano. E Deus, na sua profundidade, sempre escolheu habitar o coração humano, apesar das imperfeições. A luz que os essênios guardaram, a luz que Jesus revelou, a luz que nossas almas reconhecem, está aqui para ser vivida. Neste momento final, quero que você perceba algo com clareza. Nada disso foi coincidência. Não foi por acaso que você assistiu a este conteúdo até aqui. Não foi por acaso que algo dentro de você se moveu, se iluminou, se inquietou. Talvez você não tenha percebido, mas a luz já começou a agir enquanto você ouvia cada palavra. Essa é a natureza da luz divina. Ela não espera que alguém esteja pronto de forma absoluta. Ela entra, ilumina e então fortalece. Você não precisa entender tudo para começar a caminhar. Precisa apenas dar o primeiro passo, e esse passo é interior. É reconhecer que algo mudou, que algo te chamou, que algo te tocou. A luz se torna caminho quando você permite que ela conduza suas escolhas daqui em diante. Isso significa que cada decisão passa a ser filtrada pela clareza que Deus está trazendo. Significa que você deixa de ser guiado pelo medo, pela impulsividade ou pela insegurança e começa a ser guiado por convicção, propósito e paz. Não é um processo imediato, mas é um processo certo. A luz cresce, mesmo quando você não percebe. A luz te protege, mesmo quando você não sente. A luz te direciona, mesmo quando o caminho parece estreito. Ela é a marca da presença de Deus em você, e essa presença jamais abandona quem decide caminhar com ela. Ao encerrar esta jornada, você também encerra um ciclo interno.
Um ciclo de escuridão, de desorientação, de dúvidas profundas sobre quem você é e para onde está indo. A luz não promete ausência de problemas, mas promete sentido. Ela promete presença. Promete que cada momento de dor será acompanhado por direção. Promete que você não está, nem estará sozinho. Essa promessa se estende desde os manuscritos do Mar Morto até o seu coração, neste exato instante. A luz não envelhece, não perde força, não se apaga. Ela apenas aguarda até que alguém abra espaço para ela agir. E agora, você pode selar esse caminho com um gesto simples: permitir. Permitir que a luz cresça. Permitir que Deus ilumine o que precisa ser transformado. Permitir que sua vida se torne reflexo do que você recebeu aqui. Esse gesto não exige palavras elaboradas, não exige orações complicadas, não exige perfeição, exige honestidade, exige entrega, exige disposição para caminhar. E quando você aceita esse chamado, algo profundo acontece. Uma paz discreta se instala. Uma clareza suave começa a se espalhar. Uma sensação de que é possível recomeçar surge no fundo da alma. Esse é o sinal de que a luz encontrou seu lugar. Agora que concluímos esta jornada, quero que você carregue consigo uma verdade simples e poderosa. A luz que chegou até você hoje não se apaga ao final deste vídeo. Ela segue com você. Ela te acompanha. Ela te guia. E sempre que você sentir que a escuridão se aproxima, lembre-se do caminho percorrido aqui. Lembre-se da verdade que os essênios protegeram. Lembre-se da revelação que Jesus confirmou. Lembre-se da luz que você redescobriu. Ela é sua, ela é divina, ela é eterna. E ela te convida a viver uma história completamente nova a partir de agora.